Glória a Deus. Bom dia mais uma vez, irmãos. Que a graça, as misericórdias do nosso Deus estejam nessa manhã, todos os dias. Né? Que graça, sempre gosto de relembrar que esse momento que nós temos aqui, nesse dia, chamado Dia do Senhor, é misericórdia sobre misericórdia, favor sobre favor. Podemos nos ajuntar como povo de Deus, como filhos de Deus, como família de Deus, e podemos cumprir aquilo que é devido ao Senhor, cultuar, elevar nosso coração, agradecidos, prestarmos atenção, reverência, nos entregar por inteiro nessa manhã para esse propósito. Então, eu gostaria de ler o texto bíblico como de costume, fazermos uma oração e vamos à exposição do texto propriamente dito, amém? Então, a palavra do Senhor diz assim, em carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versos de 1 ao 5, diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa manhã, como em todos os dias das nossas vidas, Senhor, necessitamos de Ti, como aqueles que dependem, Senhor. Ó Deus bendito, e não é diferente aqui, hoje, em que estamos juntos para ouvir a Tua palavra santa e verdadeira, a Tua revelação ao Teu povo, para dar entendimento e sabedoria. Senhor, pedimos-Te, não nos deixa por nós mesmos, Senhor, por favor, mas nos dá o Teu Espírito, conduzindo-nos em tudo aqui, Teu Espírito trabalhando tanto no pregador, eu nessa manhã aqui, homem cheio de dificuldades e fraquezas, quanto naqueles que ouvem nessa manhã também, que o Teu Espírito esteja, Senhor, neles e trabalhando através deles, para que a Tua palavra seja realmente revelada e então, Senhor, com a sabedoria do alto, possamos viver os nossos dias mais e mais, nos moldando a Cristo para louvor da Tua santa glória. Que seja assim, Senhor, nessa manhã, nós agradecidos oramos aqui. Amém. Bem, irmãos, então, retomamos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, e estamos entrando nessa quarta parte da carta, e até aqui Paulo mostrou, olhando aqui de novo, olhando desde do capítulo 1, nos mostrou os 3 primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 3, até a metade do capítulo 3, Paulo falou a nós da condição do homem em relação a Deus, a nossa realidade como pecadores debaixo da ira de Deus. Então, do 1 até a metade, mais ou menos, do capítulo 3, a primeira parte do capítulo 3, perdição de toda a raça humana. Do capítulo 3, então, dessa segunda metade até o capítulo 5, Paulo falou grandes temas, né? Aqui estamos falando do grande tema de cada um dessas porções. Falou da justificação pela fé, o que é e os seus benefícios. Do capítulo 6 ao 8, essa nova porção, o grande tema era a santificação, essa separação que nos conduz a sendo moldados na vida, nesse tempo, a imagem e semelhança de Cristo até a consumação. E agora nós entramos
no capítulo 9 até o 11, essa grande porção também da carta de Paulo aos Romanos, que vai trabalhar a doutrina das últimas coisas também, olhando para o fim, falando de escatologia um pouco. Tanto do capítulo 9 ao 11, essa maneira como Deus está dirigindo a história, como Ele lida com a salvação de Israel e dos gentios. Como isso reflete um quadro maior do plano redentor de Deus, que culmina nos eventos finais da redenção. Então, ao chegarmos aqui no capítulo 9, Paulo acaba de descrever no capítulo 8, mas finalmente também olhando para aquilo que nós lembramos, né, dos versos 31 e 39, que nós vimos, as grandes bênçãos daqueles que estão em Cristo, das certezas que conduzem o coração e que são a força para aqueles que estão em Cristo passarem pelo sofrimento do tempo presente, passarem pelas dores da vida, pelas agruras desse tempo. Então, claramente, Paulo termina o capítulo 8 em êxtase, contemplando as grandes verdades que vimos nesse sermão final do capítulo 8. E Paulo faz uma transição, então, aqui, dramática, desse clímax do capítulo 8, de Romanos 8, né? Agora expressando o seu profundo pesar pelo fato de que muitos dos seus compatriotas, os judeus, seus irmãos segundo a carne, estarem separados dessa tão gloriosa salvação. Quando Paulo olha para tudo aquilo, tudo que nos é dado da parte de Deus, seu sustento, sua providência para conduzir os seus ao fim que ele mesmo deseja, o propósito determinado e eterno, ele, Paulo, se entristece. E aqui vemos uma das maiores, talvez, tensões teológicas e emocionais de Paulo, sua alegria na soberania de Deus, claro, e sua tristeza pelo estado, pela condição de Israel como nação. Então veja, irmãos, olhando para o que Paulo falou mais finalmente no capítulo 8, quando ele diz: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, olhando para essas afirmações e certezas, o que acontece aqui? Podiam, como obviamente existiram, e Paulo vai tratar disso, levantar algumas questões. Que tipo de questões? Por exemplo, se Deus é tão fiel e poderoso assim, por que tantos judeus rejeitaram a Cristo? Por que as promessas feitas a Israel aparentemente falharam? Deus fez promessas aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, mas a maioria dos israelitas rejeitou a Cristo. Rejeitou a salvação que Deus oferece por meio dele. Como fica então a fidelidade de Deus? Será que a palavra de Deus falhou? Então, essas perguntas, que mais ou menos elas se convertem aqui em algumas outras perguntas que Paulo vai tratar destas, né? Resolvendo questões como: existe um futuro para a nação de Israel? Se Deus não cumpriu as suas promessas, a promessa que ele tinha feito a Israel, será que ele vai cumprir no futuro? São questionamentos que são levantados aqui, porque aparentemente, quem olha de fora pensa essas coisas, e Paulo sabe disso, que essas questões podem vir, e ele vai tratar disso. Essa rejeição dos judeus a Cristo é uma rejeição final e definitiva? É uma pergunta. Existe ainda qualquer chance para os judeus dentro do plano de redenção? Então, essas são questões que Paulo vai tratar nos capítulos 9, 10 e 11. Por isso que ele vai tentar responder, deixar claras essas coisas, e é o ambiente que nós vamos começar a caminhar, abrindo o capítulo 9 hoje, que forma essa quarta parte da carta aos Romanos, e que nós começamos, e que possamos, e eu volto a
incentivar os irmãos a reverem os sermões anteriores, anteriores, a rever as anotações, para caminharmos juntos mais uma vez, lerem novamente os textos, leiam Romanos, vamos caminhar juntos nessa carta e dar continuidade nela daqui para frente. Então, começando aqui, esse capítulo 9, Paulo tem um pesar, é com um coração de amor que Paulo fala o que fala aqui. Vemos essa intensidade emocional de Paulo, que ele começando afirmando sua sinceridade e compromisso com a verdade, em Cristo e pelo Espírito Santo. Paulo quer deixar claro que a sua dor e o que ele vai falar em vista disso é genuína. A profundidade desse sentimento ela é alimentada pelo amor que Paulo tem por Israel e por sua consciência da gravidade da condição espiritual do povo. Então, as declarações de Paulo, que Paulo vai fazer daqui para frente, são tão intensas, irmãos, e soariam de uma forma tão incrível para os judeus que liam sua carta, que ele, Paulo, entendeu que precisava solenemente reforçar o fato de que ele estava dizendo a verdade. Por que isso? Irmãos, pensemos juntos aqui. Paulo pregava que a lei, na forma de sacrifícios, havia terminado com a vinda de Jesus Cristo. Paulo dizia que o templo não era mais o local onde Deus deveria ser adorado, mas agora poderia ser adorado em todo lugar. Paulo ensinava que nós somos o templo de Deus, que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Agora, o povo de Deus é o templo. E pior ainda, Paulo pregava aos gentios a salvação. Agora ele pregava aquelas promessas que haviam sido feitas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó, a outras nações. Paulo pregava aos gentios, foi anunciar a notícia da salvação a um povo que não era o povo de Deus. Então isso faria com que as declarações de Paulo, ou o que ele vai fazer aqui, na sequência, soassem muito incríveis aos ouvidos dos judeus que estavam em Roma, e também, especialmente, a própria igreja. Por isso Paulo começa quase que com um juramento. Ele diz, digo a verdade, em Cristo não minto. Isso aqui não é só um começo dessa porção apenas. Nós temos que parar e pensar por que Paulo está fazendo o que está fazendo. Ele diz, testemunhando comigo no Espírito Santo e na minha própria consciência. Então Paulo traz a realidade de que um cristão, vejam irmãos, algo tão rudimentar, mas que Paulo coloca aqui como algo grave. Um cristão não mente. Não mente. Exatamente por sua posição em Cristo, essa verdade se torna mais forte ainda. O que Paulo traz aqui é sua união com Cristo. Não é pouca coisa. Parece que é um juramento, mas não é. Ele está dizendo que, porque ele está unido a Cristo, e Cristo é a própria verdade, ele, Paulo, não pode mentir. É uma expressão que recobra os seus leitores de que temos uma responsabilidade com a obra de Cristo, a sua justiça operando em nós, até mesmo a nossa comunicação mais elementar, mais rudimentar, ela está afetada por essa verdade. Cristo em nós permeia todo o ser e a vida. Isso deve ser, para nós, imperativo, para os nossos dias. Antigamente, irmãos, a palavra era a única coisa necessária para se firmar condições de contrato entre as partes. Nos nossos dias, não são apresentados qualquer compromisso com o que é dito, com o que a nossa boca fala ou nos acordos que fazemos.
Se Paulo estivesse nos nossos dias, ele teria que escrever essa carta, ir até o cartório e registrar firma e o compromisso daquilo que ele diz. Isso é muito triste para todos nós, para o mundo e para nós na igreja também, porque isso também adentrou a igreja, infelizmente. E a aplicação para nós hoje é que eu e você temos que pensar, temos tido compromisso com nossas palavras em vista da nossa união com Cristo, e é o que Paulo faz aqui. Ele começa fazendo isso. Ele não mente, nosso Senhor e Deus não mente, nós estamos preocupados realmente em honrar nosso Mestre. Quando você diz que vai fazer uma coisa, você realmente faz. Avalie os riscos de não poder fazer e pensa o que sai da sua boca como algo que realmente é sério e que reflete a união com Cristo. Quando nós dizemos para um irmão que vamos orar por ele, nós realmente cumprimos aquilo que prometemos? Se você diz que vai verificar algo para alguém, realmente verifica. Coisas triviais do nosso dia. Como diríamos, talvez, banalidades, mas não são. A nossa identidade está diretamente ligada àquele que nos comprou por preço de sangue. Será que podemos dizer às pessoas, como Paulo disse, digo a verdade em Cristo, e para elas isso basta? Ah, não, esse homem é um cristão, com certeza ele não mente. Será que hoje poderíamos fazer isso? Irmãos, somos cristãos, nós não podemos ser levianos com o que sai da nossa boca, porque, lembre-se, a boca fala do que está cheio o coração. Nosso Senhor disse em Mateus 12:34, é isso, e se falamos palavras vazias de compromisso, estamos vazios desse mesmo compromisso, vazios por dentro. Então, Paulo, preocupado em chancelar o que pretende afirmar, interpõe o nome de Cristo e chama ainda o testemunho do Espírito Santo, como se ele dissesse que o Espírito validava o que ele, Paulo, estava falando, afirmando. Quando ele interpõe, o Espírito está utilizando do mesmo recurso que ele utilizou lá em Romanos 8:16, que ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o mesmo. É como se ele dissesse assim, parafraseando, eu vou ser sincero com vocês, eu vou contar coisas que vão parecer mentira, mas elas são verdade, e eu não minto, porque eu estou em Cristo, e o Espírito confirma ou testifica essas coisas que eu vou dizer. John Murray, seu comentário em Romanos, diz assim, somente quando somos habilitados pelo Espírito Santo, e vivemos nele, as nossas mentes são governadas. Atenção a essa palavra, governadas por ele. Temos certeza de que a voz da consciência estará em conformidade com a verdade e a equidade. Mateus 5,37 diz, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passa vem do diabo, do maligno, para nós termos a noção do que estamos falando aqui, desse primeiro verso que Paulo traz. E ele diz, sendo grave em suas afirmações aqui, Paulo então vai falar dos seus sentimentos quanto ao povo judeu. Ele diz, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Grande tristeza, incessante dor no coração. Paulo deixa claro que o que ele vai dizer faz com que ele tenha uma tristeza profunda, algo que o abatia realmente. Quando ele pensava nessas coisas, aquilo o entristecia de uma forma profunda. Mas mais ainda, ele nos confidencia que essa tristeza vinha acompanhada de incessante dor.
algo que não saía do seu íntimo. Havia aquele sentimento que nós comentamos aqui, de Colossenses 3, quem estava no nosso passadia, né, do verso 12 em diante, capítulo 3, falamos de ternos afetos de misericórdia. Ele olhava para o povo, ele tinha ternos afetos de misericórdia. Ou, como dizem outras traduções, e talvez seja mais adequado, entranháveis afetos de misericórdia, que colocam literalmente as entranhas, o ser, nessa intensa dor, juntamente com a tristeza do coração. Essa dor constante. E aqui vemos a intensidade emocional de Paulo, então. Paulo quer deixar claro que sua dor é genuína. A profundidade de sentimento é, como falei antes, alimentada pelo amor de Paulo por Israel e pela sua compreensão da gravidade dessa condição. E ele continua, e aqui dizendo algo chocante para nós, né? No verso 3, ele diz: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de seus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Vejam que intensidade ele entra. Por isso que ele começa dizendo: o que eu estou dizendo é verdade, em Cristo e pelo Espírito. Para que ninguém duvide do que ele está dizendo, é profundo. Essa intensidade, tanto da dor quanto do amor, conduz Paulo a expressar algo extremamente chocante para nós. Ele estaria disposto a ser anátema, que é maldito. Ser feito maldito. O que essa palavra quer dizer no nosso português aqui também é reprovação enérgica, execração, excomunhão ou coisa posta de lado. Como ele diz, separado de Cristo. Se isso pudesse salvar Israel. Então, quando ele diz ali, eu mesmo desejaria, vejam no verso 3, eu mesmo desejaria, o tempo verbal aqui indica uma hipótese de que, se fosse possível e redundasse na salvação dos seus compatriotas, seus irmãos segundo a carne, Paulo estaria disposto a ser amaldiçoado em favor deles. E isso revela o profundo zelo e amor pelo próximo. E Paulo aqui nessas palavras não somente está dizendo o que está dizendo, mas está nos ensinando. Ele quer que esses saibam que o que ele está dizendo é a mais pura verdade, que ele se entregaria sim. Paulo está colocando em prática aqui, irmãos, o que aprendeu do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entregar-se pelo próximo, entregar-se por amor, a exemplo do Mestre. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo o quê? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Não está conectado, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Um sacrifício em prol daqueles que ainda eram seus inimigos. Eu fico imaginando, ok, irmãos? Não vamos além disso. Eu fico imaginando na eternidade os anjos vendo aquela situação, como nós ouvindo Paulo dizer isso. O quê? O Filho unigênito vai se entregar como maldito numa cruz? O choque destes olhando essas coisas. Como é o choque para nós olhando Paulo falar essas coisas. Mas ele sabe aqui que esse sentimento dele é genuíno, porque expressa o próprio Cristo, o qual ele está unido. Unido. Ele se amolda ao Filho. Veja, irmãos, e não é a primeira vez que alguém, que não fosse Cristo, obviamente, se coloca assim e entrega por amor do povo. Esse desejo de sacrificar pelo bem
e dos outros, ele ecoa o amor também de Moisés por Israel. Em Êxodo 32, Moisés diz assim, depois do povo aprontar, né, com bezerro de ouro e tudo, ele sobe novamente ao monte e diz, agora, pois, perdoa-lhe o pecado do povo, ou, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que escreveste. Olha esses homens com esse amor de Cristo neles, olhando o seu próximo indo para o inferno, sendo levado para a eternidade de dores. E ele se compadece profundamente. Profundamente. E essa intensidade, esse amor que Moisés tem pelo povo, que o próprio Deus escolheu, é a mesma medida que Paulo tem em seu coração, em seu íntimo. Ele sabe que essa troca não é possível. Ele sabe. Mas sua angústia por aqueles que permanecem na incredulidade reflete um amor intenso e profundo, que deve, sim, irmãos, inspirar cada um daqueles que se chamam cristãos e ter um coração missional, de pregação, porque a pregação lançada para aqueles que são os seus, aqueles que nós oramos para que venham a Cristo, é que por meio dela que eles serão alcançados. Como Paulo fazia. Romanos 10, 11, um pouquinho adiante do 9 ali, então, ele vai dizer assim, no verso 1, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. A oração que nós fazemos serve para suplicar salvação. E Paulo sabe disso, é a súplica que eu faço ao meu Deus, que Ele os salve. Então, irmãos, aqui há mais essas aplicações para nós. Nosso amor pelos perdidos deve nos levar a um profundo senso de urgência para compartilhar o Evangelho. O nosso coração deve estar propenso a isso, a amar o próximo. Porque lembre-se, irmãos, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, todas as tuas forças. E se nós não conseguimos amar a Deus, nós não conseguimos ir para o segundo mandamento, que é amar o próximo. Quanto mais amamos a Deus, mais nós conseguimos amar o nosso próximo e falar da forma com que Paulo fala. Amar com a forma com que Paulo fala. Até porque o ide, o evangelizar, e essa é uma expressão de amor, falar da palavra, é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 10 ao 20, ele diz, ide, portanto, fazei discípulos. Ide. Não há dúvidas. Ide. É a ordem do Senhor. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em segunda, eu não coloquei aqui, mas os irmãos vão lembrar, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4, Paulo também fala isso. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Uma expressão de amor para com o nosso próximo. Então, Paulo continua, Paulo enumera os grandes privilégios espirituais que Israel recebeu de Deus. Cada um desses elementos é uma demonstração da graça e do favor de Deus para com o seu povo. Aqui Paulo diz, verso 4, primeiramente ele diz, são israelitas. Esses são israelitas, é o nome étnico da raça que descende de Jacó, de Israel, né? O povo que Deus escolheu. Então eles vêm dele, ele tem as promessas, nós vamos falar aqui, e ele diz, verso 4, pertence-lhes a adoção, e aqui a adoção, Deus escolheu Israel como seu filho, mas essa adoção aqui, irmãos, no Antigo Testamento a adoção, ela é aplicada principalmente à nação, como um coletivo. Deus escolheu Israel para ser o seu povo,
chamando-os de seu filho primogênito, de forma coletiva nesse ponto aqui. Tá? Isso significa que Israel, como nação, foi especialmente separado para pertencer a Deus, tendo os privilégios, ou tendo o privilégio de desfrutar de uma relação de aliança com Ele. Êxodo 4, 22 diz: então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. No entanto, a adoção no Antigo Testamento era limitada à nação de Israel e estava principalmente ligada à linhagem, às promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, não envolvia uma experiência de filiação pessoal com Deus, de todos os indivíduos. Essa é a diferença. Daquilo que nós vimos há pouco no capítulo 8 é a diferença, certo? Então, mas aqui envolvia sim uma eleição coletiva. Israel foi chamado para ser filho de Deus, mas muitos dentro da nação não tinham um relacionamento pessoal verdadeiro com Deus. Circuncisão, muitos eram apenas do prepúcio, não do coração. Dentro de Israel, e nós sabemos disso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, pertence-lhes a adoção. Depois, a glória, também a glória, a manifestação visível de Deus que habitava no meio do povo, que tinha sua presença no meio do povo. Êxodo 40, 34, só para deixar isso bem firmado. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus presente no meio do seu povo. A glória deles pertence-lhes à adoção, também a glória. Alianças, ele fala que fez aliança com Abraão, Moisés, Jacó, Davi também, prometendo bênçãos e fidelidade. Gênesis 17, 7, ele diz: estabeleceria a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então aqui, e alianças nós vamos lembrar, né? A aliança de Abraão, abraâmica, Deus prometendo, entre outras coisas também, que Abraão seria o pai de muitas nações. A aliança mosaica também conhecida como aliança do Sinai, onde Deus dá a lei ao povo de Israel. Ele também vai relacionar, esse é o próximo item, né? A aliança com Davi, que promete a Davi uma linhagem sugerindo um rei eterno, que seria Cristo. Então, pertence-lhes também às alianças. A legislação, ele diz, a lei que orientava a vida moral e cerimonial e civil de Israel. Deuteronômio 4:8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Tão justos, claro, é o caráter de Deus. A lei é o caráter de Deus. É a pessoa de Deus. Expressa a sua vontade perfeita para nós. Então, deles era a legislação. O culto, também ele diz, as ordenanças do templo, os sacrifícios que apontavam para o sacrifício final em Cristo Jesus. Hebreus 9:1 vai dizer, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Então afirma aqui, né? A primeira tinha preceitos de culto. Deus se revelou somente a Israel no que diz respeito ao culto, como ele queria ser cultuado e adorado. Ele os ensinava a adorar ao único Deus verdadeiro. E também ele diz que são as promessas messiânicas e a promessa de redenção. Na verdade, quase todos esses itens aqui, aliança, legislação, culto, tudo aponta para as promessas, tudo aponta para Cristo, claro, obviamente, mas cada uma com suas peculiaridades e detalhes, né? O pacto, a aliança é o pacto ou um acordo entre Deus e o seu povo. E as promessas são esse conteúdo específico de cada uma dessas alianças. Então, Deus faz isso nessa questão das promessas, as garantias divinas, feitas dentro do contexto pactual ao seu povo.
E o verso 5, ele continua: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne. Paulo lembra que os patriarcas, como Abraão, Isaque, Jacó, como já falamos, e aqui eles são bem lembrados, eram antepassados de Israel e que de sua linhagem veio o próprio Cristo, o Messias prometido. E isso revela o plano redentor de Deus, sendo os patriarcas os portadores dessas promessas. Mas vejam, irmãos, nem mesmo o Cristo, sendo da descendência, vindo de Israel, segundo a carne, é alguma segurança de salvação para Israel. Não é. E o que isso tudo aqui, esse comentário de Paulo pode nos dizer e aplicar nas nossas vidas? Temos que ficar atentos. Privilégios não garantem a salvação sem fé. Israel foi extremamente privilegiada, recebeu muito de Deus e nem por isso alcançou aquilo que eles deveriam alcançar por terem tantos privilégios. E aquilo que eles não alcançaram também, aquilo que eles tiveram, esses privilégios foram passados, então. E agora nós temos também a revelação de todas essas coisas, que era o que Paulo pregava. Então temos que ficar atentos. Lucas 3:8 diz assim, nós vamos lembrar: produzi, pois, frutos dignos de quê? Da condição que dizemos estar agora, daquilo que aconteceu em nós, ou seja, arrependimento. Frutos dignos só daquilo que aconteceu internamente no coração, não adianta privilégios. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não fiquem dizendo como os judeus ficavam dizendo: não, nós temos por pai Abraão, está tudo resolvido. Hoje eu vou no culto, eu participo da ceia, eu sou batizado, está tudo certo. Puxa. Essas coisas não suplantam a condição do coração, a condição do arrependimento. E ele continua ainda no verso 5, alongando tudo isso que ele está falando ali. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, e agora ele diz: o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Então, nessa metade, irmãos, essa metade final do verso 5, lendo com cuidado, vemos que Paulo exalta essa supremacia, essa divindade de Cristo. Ele afirma que Cristo, que veio em carne através de Israel, vai além, é sobre todos, soberano sobre toda a criação e a história, mais do que apenas um descendente de Israel segundo a carne. Ele é o Deus bendito para todos sempre. Esta é uma das afirmações mais claras da divindade de Cristo no Novo Testamento. João, o Evangelho de João, esse versículo também, os irmãos conhecem. Capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era Deus, Deus bendito para todos sempre, é o que Paulo fala. Colossenses 1, verso 15 a 17, olha o que Paulo diz, mais detalhada, mais sublimemente, ele diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
tudo subsiste. Deus bendito para todo o sempre. É o que Paulo quer que os seus leitores vejam. Essa magnificência de Cristo. E para nós, a aplicação aqui, a nossa resposta a essa verdade deve ser a adoração e submissão a Cristo. Ele é o Deus soberano, o centro de toda a história e da nossa fé. Não podemos ignorar a sua divindade, a sua soberania sobre todos os aspectos de nossa vida. Nele tudo subsiste. Filipenses 2:10 ainda diz: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa confissão, e o nosso entendimento, e a sabedoria do alto que Deus nos dá, para que todo nome se renda diante dele, irmãos. Então aqui, Paulo nos traz esses pequenos versos, que muitas vezes, ao lermos Romanos, passamos um pouco rápido demais, desapercebidos, mas Deus, através de Paulo, nos ensina tantas coisas. Estamos unidos a Ele, a Cristo, e isso nos impõe, sim, um compromisso com aquilo que falamos e fazemos. E Paulo olha para os seus e tem dor no coração. E ele tem uma dor que ele diz é incessante. Então, para nós temos que olhar para o nosso mundo e chorar, irmãos, e pedir, e clamar, que as nossas orações sejam dessa forma. Que a partir de hoje nós possamos orar pelos perdidos e buscar a salvação desses por meio da pregação do Evangelho, pela oração por esses, assim como Paulo fez. Esse tem que ser o nosso coração. A partir de hoje, de agora, aquele atendente da padaria, aquele rapaz do posto de gasolina, ele vai ser afetado por esse entendimento. Nós vamos falar. Abra a boca, fale do Evangelho, pregue em tempo e fora de tempo. Não retenha a palavra da verdade. É uma expressão de amor para com o próximo. Segundo, temos que valorizar os privilégios. Isso que temos aprendido aqui com essa palavra de Paulo hoje. Valorizar os privilégios que recebemos na fé cristã. Mas nunca confiar neles sem uma fé verdadeira e viva em Cristo Jesus. Sem um arrependimento genuíno no coração. Sem um coração circuncidado. Valorizar. Deus tem nos dado muito. Em terceiro, Paulo nos diz para adorar a Cristo como o Deus bendito e soberano, entregando nossas vidas à sua vontade e autoridade. Entregar, se render. Ele é Senhor, nós somos servos seus, servindo a serviço do Rei. Essa deve ser o nosso entendimento, caminhar nesses dias. Nossa vida não é nossa, mas é dele que nos comprou por sangue precioso naquela cruz. Caminhemos sabendo que somos dele. Vivamos sabendo que somos dele. E que tudo fazemos para louvor da sua glória. Nele tudo subsiste. Que seja assim, irmãos. Que nós, como igreja, sejamos essa luz, esse sal, expressando aquele que é luz nesse mundo. Amém? Nos levantemos dessa forma, que o Senhor nos capacite, que o seu Espírito nos levante, que nos dê força e coragem para seguirmos nesse caminho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Tu vieste com a Tua palavra hoje, Senhor,
nessa manhã, sabes e conheces as nossas fraquezas. Conhece, Senhor, o nosso coração. Nada, absolutamente nada te é escondido. E em tentar esconder já é grande tolice da nossa parte. Tu conheces, Senhor, e sabes que necessitamos de Ti. Não porque merecemos de forma nenhuma, pelo contrário, sabemos que o Senhor não nos deu a paga daquilo que merecemos. Mas o Senhor nos amou. O Senhor nos buscou no tempo, nos chamou. O Senhor nos justificou. E o Senhor também nos glorificou. Por isso, Senhor, confiamos no Teu sustento e auxílio, na Tua providência santa aos Teus, para que nesse tempo vivamos de forma a Te agradar e Te servir, não como alheios, não como aqueles que não têm Deus, não como quem anda aleatoriamente ao vento, não. Senhor, traz-nos a consciência todos os dias que somos Teus, que o Senhor nos amou, que fomos comprados por preço, e por isso, Senhor, sabendo e conhecendo e Te amando da forma que Tu desejas, de todo o coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, Senhor, ajuda-nos em tudo isso, possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e nos entregarmos em oração, súplicas e ações de graças, buscar os perdidos, proferir a palavra santa. Ajuda-nos, Senhor, impele-nos pelo Teu Espírito, encoraja-nos, Senhor, dá-nos essa graça, que nós jamais, Senhor, venhamos a nos valer de privilégios que temos, Senhor, e o Senhor tem nos dado privilégios. O Senhor falou particularmente aos nossos corações, Te revelou, Senhor, particularmente aos nossos corações. O Senhor tem nos dado privilégios, que esses privilégios, Senhor, não subam o nosso coração, mas em humildade, Senhor, saibamos que agora sim, um coração contrito e quebrantado, devemos Te servir para louvor da Tua glória, e adorar a Cristo como Deus bendito e soberano, entregando nossas vidas totalmente à Sua vontade, à Sua autoridade e ao Seu senhorio. Ajuda-nos em tudo isso, em nome e através do nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos nessa manhã, agradecido, Senhor, e agradecidos. Amém.